Olá, amigos e espectadores do nosso canal da Gnosis, sejam muito bem-vindos a esse encontro, né? E hoje, assim como nós temos feito em vários vídeos que nós postamos aqui, o nosso principal objetivo é despertar no interior de cada um daqueles que assistem a esses vídeos aquela pontinha de reflexão que vai levar ele a dar um sentido mais profundo para a sua existência, né? Afinal de contas, esse é o maior propósito, né? Nós chegamos, nós nascemos e vamos morrer como todos, mas alguma coisa tem que ser vivida com intensidade aqui. Então, e hoje nós vamos fazer uma reflexão um pouquinho mais profunda sobre isso, iniciando primeiramente com 3 perguntinhas básicas aí que percorrem toda a história da humanidade, que é quem sou, da onde eu venho e principalmente o que eu estou fazendo aqui. Por mais que sejam 3 perguntas que já estão bem banalizadas, a gente escuta em todos os lugares, por mais esvaziado que possa estar esse conceito hoje, mas são 3 perguntas que sempre levaram aquele ser humano a buscar um caminho diferenciado, que é o caminho do autoconhecimento, né? Essas 3 perguntinhas, a gente nos transporta lá para trás, né, na antiguidade, com o início da filosofia, que é o que nós vamos tratar hoje, né, nesse tema, e provavelmente em alguns próximos vídeos aqui postados. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os pitagóricos, que eu sei que esse ser enigmático, né, que nos deixou um grande legado na matemática, na física. Ele também foi um ser que direcionou as pessoas, teve seus discípulos ali, para o autoconhecimento, que antecede a Sócrates. E muitas pessoas, muitos historiadores inclusive, até duvidam da sua existência. Porém, foi um ser que deixou um legado, e isso não tem como negar, que foi Pitágoras, né? Pitágoras, como eu falei, ele antecede a Sócrates, inclusive pode ser considerado como um pré-socrático, mas muitos não o consideram como um filósofo, consideram apenas como um grande estudioso aí da matemática e das exatas, que nos deixou aí o teorema de Pitágoras, né? Deixou várias pistas, mas que todas elas levam a esse propósito comum de todos os filósofos, que é o autoconhecimento. Ele, inclusive, foi o que introduziu a palavra filosofia para nós. Filosofia e matemática. Não o conceito de filosofia, mas a palavra filosofia diz que ele foi o que introduziu esse termo, né? Então, Pitágoras, a intenção não é necessariamente falar ali a biografia, mas nós vamos dar algumas pinceladas. Pitágoras ele é um filósofo grego, né? Como todos nós sabemos, então ele teve a formação aí no Egito, teve a formação na Pérsia, na Babilônia, parece que ele foi inclusive um dos discípulos de Tales de Mileto, e diz também inclusive que ele passou pela Índia, né? Mas que ele foi perseguido na época por 2 tiranos e acabou que encontrou o lugar mais adequado ali para fundar a sua escola no sul da Itália, em Crotona, né? E essa escola, né, que foi muito conhecida na época, os pitagóricos, era uma escola muito exigente, muito exigente. Era uma escola que, para você entrar, inclusive, você passava por quase vamos dizer, uma prova, um vestibular ou algo que pudesse, algo muito seletivo, porque o maior propósito não era necessariamente pegar um ser humano e educá-lo para a vida, mas essa pessoa deveria já entrar com esses princípios de ser humano, e não levar uma vida comum e corrente sem reflexões profundas. Então, normalmente, Pitágoras exigia em suas provas, eram provas de honestidade, eram provas de integridade, eram provas que submetia a pessoa se ela era, primeiro, fiel a si mesma, fiel à sua verdade interior, né? Se ela tinha um respeito para com ela e para com os seus semelhantes, e principalmente para o sagrado, porque era uma época em que se cultuava muito esse sagrado. Então, a partir do momento que essa pessoa entrasse, né, na escola pitagórica, ele era ali, então, submetido a uma preparação. E essa preparação nada mais era do que um mergulho nele mesmo,
era um processo de autoconhecimento. E um dos maiores exercícios, né, que Pitágoras delegava para os seus discípulos era que todos eles tivessem um diário em que ele pudesse anotar, como o nome mesmo já diz, diariamente, tudo o que se passava com ele. E o propósito desse diário era que todos os dias aquele discípulo analisasse se ele estava próximo, se aproximando do seu ideal, que era o encontro consigo mesmo, que era o encontro com a sua alma, com o seu propósito maior, ou se ele estava afastando. E se ele estivesse afastando, ele teria que novamente retomar. Então era uma forma do discípulo observar passo a passo, detalhadamente, como foi o seu dia e todas as pessoas ali que ele teve contato, todos os acontecimentos nos mínimos detalhes, porque se acreditava que cada acontecimento, a cada pessoa que se aproximasse, cada palavra dita tinha um porquê. E esse porquê, além de ser esse fato visto, também era analisado simbolicamente. Porque, segundo os pitagóricos, existe uma conexão muito grande entre a matéria e o espírito. Então, todos esses discípulos, eles também foram submetidos a um código moral deixado por Pitágoras, que depois foi redigido aí por um dos discípulos dele, que é Heráclito, que são os versos de ouro de Pitágoras. Esse é muito fácil de encontrar, inclusive, na internet, aí você digita, você consegue encontrar. Mas qual que é o principal objetivo, mais interessante desses versos de ouro de Pitágoras? É que todos eles são para direcionar o indivíduo passo a passo, assim como aquele diário, né? Como que ele consegue fazer uma transformação interior e fazer com que esse autoconhecimento se expanda e ele possa, dessa maneira, orientar e instruir a humanidade também. Mas ele só vai poder instruir a humanidade depois que ele fizer esse processo de autoconhecimento. Então é um código moral muito completo, né, que Pitágoras fala sobre o sagrado ali, ele fala da importância que a gente deve dar, né, às coisas divinas e todos esses fatos divinos, a natureza, a vida e a própria existência, a alma que existe, que habita dentro de nós. Nós devemos dar muito respeito a ela. E ele também fala sobre a amizade, fala de como nós podemos nos relacionar com as pessoas ao nosso redor, como nós podemos ser bons amigos e selecionar amigos, né? Ele fala também dos nossos defeitos, da importância de observar aquilo que impede você de chegar a Deus, que é a sua alma, que se expressa através da sua alma e que hoje ela está aprisionada. Ela precisa ser libertada, ela precisa vir para fora e se unir a esse todo. E hoje ela está aprisionada. Então Pitágoras também deixa isso, né, nesses versos. E o mais interessante é que Pitágoras, né, são vários versos, né, são 70, 71, 70 e poucos, e Pitágoras ele jura naqueles versos que se aquele discípulo, aquela pessoa fizer isso que é dito, ele vai atingir a um estado muito sublime na sua existência. Ele vai conseguir expressar Deus nas suas palavras, vai conseguir expressar Deus nas suas ações, nos seus relacionamentos. Enfim, ele vai provocar uma mudança radical e muito necessária na sua existência, né? E então esse código moral de Pitágoras, ele é quase um mapa, é o mapa do tesouro. E porque o tesouro ele se encontra na alma de cada um. E infelizmente, nessa escola pitagórica, muito conhecida na época, inclusive quando se passavam os pitagóricos nas ruas, todos sabiam que eram os pitagóricos que estavam passando, porque eram pessoas muito diferenciadas, muito íntegras, muito justas. Então era algo que marcou muito a época, né? Um pouquinho antes de Sócrates. Não sei se eu falei, mas Pitágoras é do período aí de 570 a.C.,
né, até 495, então ele pegou aí um período antes de Sócrates, só para uma referência. E aí, infelizmente, essa escola, né, foi incendiada por um dos pretendentes, uma das pessoas que queriam entrar, né, na época, que é, se eu não me engano, é Cílon, o nome dessa pessoa que queria entrar nessa escola, porém não foi possível. Ele fez as provas e não conseguiu passar. Ele era filho de um grande político na época e ele, por toda a revolta, ele não aceitou, né, não aceitou ser barrado dessa maneira e, enfim, provocou toda uma circunstância em que foi ateada fogo ali na escola de Pitágoras, né? Inclusive, Pitágoras, conta-se que ele morreu nesse incêndio e não deixou mais nada, né, registrado. A única coisa, o único registro que realmente existe desse período pitagórico são esses versos de ouro, né, esses versos de ouro aí deixados, digitado aí por seu discípulo, que é Heráclito. Qual que é a maior proposta? A nossa proposta aqui, como eu falei inicialmente, não é fazer uma biografia de Pitágoras, né? Porque tem várias análises sobre esse momento, né? Mas o principal objetivo é mostrar que esse conhecimento, mesmo sendo dito lá atrás, né, muito tempo atrás, não se perdeu, ele existe ainda. Não é o tempo que distancia, o tempo não foi suficiente para fazer perder esse conhecimento. Esse conhecimento existe e é necessário que todos busquem esse caminho do autoconhecimento, porque é um absurdo, né, a pessoa percorrer uma existência sem fazer essas 3 perguntas básicas, né? Quem sou? De onde eu venho? E o que eu vim fazer aqui? Né? Então, qual é a expressão da minha alma? Por que eu vim aqui? Por que essas coisas na minha vida acontecem? Por que os relacionamentos? Por que os acontecimentos? Enfim, sobre a minha história, o que é que eu vou deixar aqui? Então, nós temos um universo para dentro de nós, um universo gigantesco e totalmente desconhecido. Então, nossa proposta é exatamente despertar isso para que cada um que está assistindo aqui esse vídeo possa se sentir ali impulsionado a buscar esse caminho do autoconhecimento. E a proposta da Gnosis é exatamente esse, né? Fazer com que a pessoa conheça assim todas as suas potencialidades e toda a capacidade da sua alma, porque essa é realmente a finalidade da existência. Bom, eu quero aproveitar e convidar você que busque, né, uma sede mais próxima, né, de você. Com certeza nós temos várias cidades, você pode dar uma olhada no nosso site, que está aqui embaixo, no nosso site da Gnose, ali tem todas as localidades, né, que nós estamos presentes. Curta e se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e ajude também a compartilhar, a divulgar, né, essa nossa proposta, para que outras pessoas também tenham essa chance, essa oportunidade, né, de buscar e de trilhar esse caminho tão maravilhoso que é do autoconhecimento. Bom, todo sábado também nós temos novos vídeos, né, todos os sábados às 10 horas da manhã, então aproveito também você a convidar para assistir o nosso próximo vídeo. Muito obrigada até aqui e nos vemos em breve.